Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 31. Uma vez que o texto é um texto com vários versículos, nós vamos fazer a leitura à medida que vamos meditando e expondo o texto da palavra do Senhor. Mas uma pergunta que eu quero fazer a todos vocês nesse instante é se vocês ficam assustados quando as pessoas começam a falar do fim do mundo. Principalmente em tempo de guerra, esse sentimento se acende no coração das pessoas, de forma que muitos passam a falar com mais intensidade a respeito do fim do mundo, a respeito do fim de todas as coisas, da destruição do que existe e assim por diante. Em tempos de doenças, de guerras, desastres naturais, as pessoas parecem ficar mais preocupadas com este assunto. E o Evangelho de Mateus, que é o texto onde está o texto da nossa meditação nesta noite, juntamente com os demais evangelhos, Marcos, Lucas e João, este evangelho descreve o ministério de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão e a promessa da volta de Cristo. Os evangelhos de Mateus, de Marcos e Lucas são evangelhos que são denominados como sinóticos, porque eles possuem uma estrutura semelhante entre eles. Eles são muito semelhantes quanto aos fatos narrados nestes evangelhos. E entre esses três evangelhos existem diferenças de ênfases. O Evangelho de João também descreve a respeito de Cristo, mas a sua estrutura é diferente destes três evangelhos. Como o nome já indica, esse evangelho foi escrito por Mateus, um dos discípulos de Cristo, e o seu público-alvo era os judeus. Ele escreveu com o objetivo de contribuir com a conversão dos judeus a Cristo Jesus, bem como fortalecer a fé daqueles que já eram convertidos. E o texto da nossa mensagem nesta noite descreve aqui um diálogo de Jesus com seus discípulos a respeito do fim do mundo, a respeito da consumação dos séculos, ou também chamado a vinda do Filho do Homem. Este evento do final da história, ele é chamado de várias formas. Como nós podemos dizer, então, o fim do mundo, ou a consumação dos séculos, a vinda do Filho do Homem. O diálogo de Jesus a respeito desse assunto teve início a partir de uma afirmação de que o templo de Jerusalém seria totalmente destruído. Então, em Jerusalém havia o templo que foi construído por Salomão e depois foi aumentado ou recebeu reformas por parte de Herodes, e Jesus, num diálogo com seus discípulos, Jesus afirma para eles que aquele templo seria totalmente destruído. Se você olhar no versículo 1, diz assim: tendo Jesus saído do templo, lá em Jerusalém, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Possivelmente os discípulos estavam maravilhados com o templo e queriam mostrar para Jesus, quem sabe, falando das suas belezas. Ele, porém, lhes disse, versículo 2, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, enquanto os discípulos estavam maravilhados ali com a estrutura do templo, Jesus os alerta de que aquele templo seria totalmente destruído. E aí então, essa afirmação de Jesus traz ao coração dos discípulos algumas dúvidas, traz ao coração dos discípulos algumas perguntas, algumas preocupações. E aqui então, a partir deste diálogo de Jesus com seus discípulos, nós podemos aprender um pouco sobre as revelações de Jesus a respeito da consumação dos séculos. Jesus faz algumas revelações
a respeito do que é chamado o fim do mundo, ou a consumação dos séculos, ou a vinda do Filho do Homem. E nesse texto nós vamos ver que Jesus fala a respeito do percurso da história até a chegada do fim. Jesus vai falar com seus discípulos sobre o período que é o percurso da história até este momento chamado o fim. No versículo 3, se os irmãos olharem aí, diz assim: no Monte das Oliveiras, então eles já haviam saído do templo e foram para o Monte das Oliveiras, que, conforme os relatos ali, está a uma distância aproximada de 6 quilômetros, o Monte das Oliveiras do templo onde eles estavam. Então, lá no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então, os discípulos ouviram Jesus dizer que ali não ficaria pedra sobre pedra, e eles ficaram então preocupados com o fim do mundo. E eles já perguntam para Jesus: olha, Jesus, quando é que vai acontecer? Ou quais os sinais da tua vinda? Quais os sinais da consumação dos séculos? Exatamente porque quando Jesus falou da destruição do templo, os discípulos entenderam que esta destruição, a destruição do templo de Jerusalém, aconteceria na consumação do século. Por isso, eles perguntaram quais seriam os sinais do fim do mundo. Mas Jesus deixa claro que, na verdade, ele não estava falando imediatamente da consumação dos séculos, embora o que ele diz aponte para a consumação dos séculos. Mas Jesus estava falando de uma situação que aconteceria não muito tempo depois daquela conversa que eles estavam tendo. Jesus estava falando imediatamente da destruição ou da queda de Jerusalém. E a queda de Jerusalém seria um evento de grande sofrimento, mas este não seria o fim. A consumação como eles estavam pensando ali naquele momento. E Jesus deixa claro que haveria ali um espaço de tempo entre a destruição de Jerusalém e a consumação dos séculos com a vinda do Filho do Homem. O juízo que Jesus anunciou nesse texto, quanto à destruição de Jerusalém, na verdade, tipifica ou aponta para o juízo a ser derramado na consumação dos séculos. Os acontecimentos descritos por Jesus seriam vistos antes da queda de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E estes acontecimentos continuariam sendo vistos durante o período que antecede a queda da grande Babilônia, ou seja, o sistema mundano na consumação dos séculos. Jesus está dizendo para os seus discípulos que aconteceriam algumas coisas antes da queda de Jerusalém. E estes acontecimentos, na verdade, eles continuam presentes, porque eles não apontavam apenas para a queda de Jerusalém, mas eles estão apontando para a queda da grande Babilônia. Então Jesus alerta aos seus discípulos para que não sejam enganados por pessoas que atribuíam os acontecimentos desse período ao fim de todas as coisas. Jesus diz no versículo 4, dê uma olhada aí. E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus alerta que nesse período de acontecimentos, de situações, muitas vezes que trazem sofrimentos, naquele momento apareceriam falsos cristos, pessoas que atribuiriam a si serem eles o Cristo e enganariam a muitos, mas Jesus diz para que eles tomassem cuidado e não se deixassem enganar por estes falsos cristos. E é interessante porque sempre que situações catastróficas acontecem, começam a surgir pessoas dizendo coisas
que estão totalmente distantes da palavra de Deus, e muitas vezes pessoas atraindo para si a autoridade de alguém que até mesmo possa ser classificado como um Cristo. Estas coisas aconteceriam antes da queda de Jerusalém, mas elas continuam acontecendo depois da queda de Jerusalém, porque os tempos estão correndo no sentido de que Jesus estava dizendo também deste momento final da história. Mas Jesus fala não apenas dos falsos cristos, ele fala dos conflitos e catástrofes. Versículo 6 até o versículo 7 diz: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Jesus está dizendo que aconteceriam conflitos e catástrofes, mas ele enfatiza o seguinte: ainda não é o fim. Quando estas coisas acontecem, significa que a história está caminhando para o fim, mas ainda não é o fim. O Império Romano estava em paz quando Jesus disse essas palavras aos seus discípulos. Contudo, 40 anos depois do tempo em que Jesus disse essas palavras, o Império Romano entrou em confusões e guerras. As guerras não pararam depois da queda de Jerusalém, portanto, elas acompanham esse período que dará o início do fim, o início da concretização ou da consumação dos séculos. As guerras continuam e cada vez mais se tornam mais ameaçadoras. A destruição das guerras antigas era mais localizada, não é? A diferença que existe, uma vez que as guerras sempre existiram, e elas estão no contexto em que Jesus diz, elas acompanham esse período que antecede o fim de todas as coisas, e elas continuarão existindo. Contudo, a diferença é que as guerras antigas provocavam alguns desastres localizados. As guerras atuais, elas têm um poder de destruição. Hoje pela manhã o presbítero Sena fez várias observações interessantes a respeito disso. Quem esteve na aula acompanhou, mas o fato é exatamente este. Hoje o poder de destruição que as nações possuem nas suas mãos é um poder gigantesco, capaz de simplesmente, se não aniquilar, mas prejudicar todo o globo terrestre. Então, essa é uma diferença que nos chama a atenção quanto às guerras, a diferença das guerras atuais com as guerras mais antigas. Da mesma forma, também, meus irmãos, a fome e as catástrofes assolaram o Império Romano antes da queda de Jerusalém, mas esses acontecimentos continuam presentes, apontando para o evento final da história. Então, os relatos históricos mostram que antes do ano 70 aconteceram vários terremotos, aconteceram vários momentos de fome no Império Romano, e tudo isso cumprindo-se que Jesus estava falando em relação à queda de Jerusalém. Só que esses eventos não pararam de acontecer, eles estão acontecendo, e eles se intensificam no decorrer da história, mostrando de que Jesus estava apontando para um evento final também. Mas Jesus fala desse período que antecede o fim, também falando de perseguição aos cristãos. Veja do versículo 8 ao versículo 13. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Jesus está dizendo, não é o fim. Tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos.
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Portanto, Jesus está falando que naquele período que antecede a queda de Jerusalém, eles seriam perseguidos, eles seriam mortos, o amor esfriaria. E isso de fato aconteceu com os discípulos. O Império Romano trouxe grande perseguição sobre os cristãos, contudo isso não parou ali. Isso continua e se intensifica, porque Jesus estava falando, como nós já repetimos algumas vezes, de um evento final, a consumação dos séculos, não apenas da queda de Jerusalém. E aí então Jesus diz no versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E aí então ele diz: então virá o fim. O evangelho, meus queridos irmãos, é pregado durante todo o período, desde a encarnação de Cristo. E esse período, chamado de o princípio das dores, dará lugar ao fim, quando o evangelho for pregado por todo o mundo. Não significa ser pregado a todas as pessoas, mas ser pregado em todos os lugares, em todas as nações. E a expansão da comunicação por meio das tecnologias parece favorecer em muito para que o evangelho seja pregado por todo o mundo, não é? O fato é que nós estamos vendo que o que Jesus disse aos seus discípulos estava antecipando a queda de Jerusalém, que dava significado ao que Jesus disse: não ficará aqui pedra sobre pedra. Mas estas coisas estão apontando para este momento do final da história. E um dos sinais importantes que vão de fato apontar para o momento em que a história de fato está chegando ao fim é quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Logicamente que nós não conseguimos dimensionar se o evangelho já foi pregado ou não, mas o que nós conseguimos dimensionar é que nos últimos anos a comunicação ficou muito mais fácil, muito mais disponível, de maneira que muitas nações têm sido alcançadas com o evangelho de Cristo Jesus. Portanto, nós podemos entender que, neste aspecto, as coisas que Jesus disse estão se cumprindo de forma muito clara aos nossos olhos. Meus queridos, tudo o que Jesus disse sobre falsos cristos, sobre guerras, sobre catástrofes, sobre perseguição, aconteceu antes da queda de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Mas tudo o que ele disse continua acontecendo, porque, como nós já falamos, ele estava dizendo não apenas da queda de Jerusalém, mas também da queda do sistema mundano, a grande Babilônia. Como os cristãos devem enfrentar estas coisas? Como que eu e você devemos enfrentar estas coisas? Como que nós devemos lidar, por exemplo, com a guerra do momento entre a Rússia e a Ucrânia? Quando nós vemos a cada dia, a cada noticiário, parecendo que as coisas só vão se intensificando, só vão piorando, como que nós devemos lidar com estas coisas? Diante de todo tipo de sofrimentos, os cristãos devem ter o coração sensível para socorrer e devem ter um coração contrito para suplicar as misericórdias de Deus e devem ter pés e mãos dispostas para agir quando possível e quando necessário. Então, diante desses sofrimentos que nós já sabemos que devem acontecer, o que nós devemos fazer? Simplesmente nos dispor, devemos interceder pelas misericórdias de Deus, devemos agir quando for a nós possível. Ao mesmo tempo, os cristãos não devem ver estas coisas como algo extraordinário. Jesus disse: não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer.
Os cristãos não devem enxergar estes eventos como algo extraordinário e ficarem assustados com as notícias que vão surgindo. Porque o próprio apóstolo Pedro também diz: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, na verdade, a palavra de Deus já está dizendo há muito tempo das coisas que aconteceriam nesse percurso da história até que o fim de fato chegue. Não é para nós novidade, não é algo extraordinário, já está claro na palavra de Deus. É assim que nós temos que enxergar estas coisas, sempre nos dispondo para lidar com estas coisas, para ajudar as pessoas nos seus sofrimentos, mas também prontos, até mesmo a passar por sofrimentos que porventura venham a nós, por talvez sermos alcançados por algum desses tipos de acontecimentos que fazem parte da história que antecede o fim. Mas a outra revelação de Jesus aqui nesse texto, em relação à consumação dos séculos, é que ele nos mostra a evidência clara da iminência do fim. Jesus fala de uma evidência clara de que o fim de fato, quando o fim de fato estiver à porta. No versículo 15, se você olhar, Jesus diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, e ele diz: quem lê, entenda. Aqui Jesus está citando o profeta Daniel, o qual profetizou a respeito da profanação do templo de Jerusalém. Lá em Daniel capítulo 11, versículo 31, ele diz: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. O profeta Daniel já havia profetizado que o templo de Jerusalém seria profanado. E depois da profecia de Daniel, o templo foi profanado algumas vezes. E uma das vezes em que o templo foi profanado foi no ano 168 a.C., quando um general chamado Antíoco Epifane foi até Jerusalém com a sua tropa e conquistou Jerusalém, e ali ele edificou um altar pagão no templo, onde não apenas edificou esse altar, mas ali ele sacrificou um porco no altar. Para o judeu isso era, sem dúvida, um desespero, porque as ordens de Deus para o sacrifício era que fossem cordeiros sem defeito, sem mácula. Para o judeu, além do mais, o porco era um animal imundo. E Antíoco Epifane vai e constrói um altar dentro do templo e ali sacrifica um porco. Um cumprimento da profecia relatada pelo profeta Daniel. E com essa profecia em mente, Jesus estava alertando aos discípulos que em breve eles veriam a profanação do templo. Essa seria uma evidência da iminência da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Então, quando os judeus pensavam no que Jesus disse sobre o abominável da desolação, e ele diz: quem lê, entenda, eles já tinham em mente o que aconteceu. E agora Jesus está dizendo: quando Jerusalém for ser destruída, vocês vão ver claramente a abominação no templo. Vocês vão ver o sinal evidente da iminência do que eu estou dizendo para vocês. E Jesus alertou aos discípulos que seria um momento de grande sofrimento. E isso fica claro nas recomendações que ele dá aos seus discípulos a seguir. Do versículo 16 ao versículo 20, ele diz assim: então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, por causa da dificuldade
que seria para fugir para os montes. Orai para que vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, uma vez que o sábado para o judeu existia muitas restrições do período, da distância que poderia se caminhar num sábado. Então Jesus diz: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Aqui Jesus está falando que ele está dando uma recomendação aos seus discípulos: olha, quando vocês virem o abominável da desolação, quando vocês perceberem que o templo foi profanado, saibam que o fim está chegando. A destruição de Jerusalém está para acontecer. Então, quando vocês perceberem isso, vocês fujam, vão para os montes, não voltem para buscar nada, fujam para o monte onde vocês poderão encontrar segurança. Mas Jesus disse para os seus discípulos que esse seria um evento terrível. Do versículo 21 ao versículo 22, diz assim: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, aqui pensando na queda de Jerusalém, sob o comando do general romano Tito, Jerusalém foi conquistada no ano 70 depois de Cristo, ocasião em que houve o massacre de aproximadamente 1 milhão de judeus. Pensem no massacre de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de judeus foi massacrado na invasão do general Tito a Jerusalém no ano 70, assim se cumprindo o que Jesus estava dizendo aos seus discípulos nesse texto. Os judeus entraram em Jerusalém para a festa da Páscoa e foram trancados na cidade, onde morreram de fome e foram massacrados pelo inimigo. Jerusalém, uma cidade murada. Os judeus entraram, os portões foram fechados, e ali eles foram deixados sem água, sem comida, e foram mortos ao fio da espada. E assim acontece a queda de Jerusalém, num contexto de grande sofrimento, num contexto de grande tribulação. A conquista não demorou o quanto poderia ter demorado, dizem os historiadores. A ação de Tito foi abreviada, o que possibilitou que muitos ainda conseguissem escapar. Aquela ação do general Tito poderia ter demorado mais tempo, e assim então a destruição seria ainda pior. Contudo, ela foi abreviada, de maneira que muitos escaparam ainda com vida daquele massacre que foi realizado no ano 70. Jesus diz que esse momento também seria um momento de confusão e engano. Aqui Jesus reforça que o fim será marcado pelo sinal inconfundível do aparecimento do Filho do Homem. Portanto, qualquer manifestação diferente dessa deveria ser rejeitada. Jesus está dizendo: olha, o fim será marcado pelo aparecimento do Filho do Homem. Se não acontecer isso, não chegou o fim. Do versículo 23 ao versículo 28, vocês vão ver aí: então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenham predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Então, quando as pessoas começam nesses momentos de confusão, de pandemia, de guerra, falar: olha, o fim chegou. Não, o fim não chegou. Jesus está dizendo: não acrediteis. Vocês podem ter certeza que quando chegar, vocês não terão dúvidas, porque vocês verão o Filho do Homem. Então ninguém vai ter dúvidas quando este dia chegar. E Jesus aqui alerta os seus discípulos para o fato de que quando o fim chegar, ele será inconfundível. Por quê? Versículo 27 diz: porque assim como um relâmpago
sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Jesus está dizendo que vai ser inconfundível. E outra expressão que ele usa para mostrar que vai ser inconfundível, no versículo 28, ele diz: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ou seja, quando o mundo, como um cadáver, estiver recebendo as sentenças do juízo de Deus, ninguém terá dúvida de que o fim chegou. Assim como abutres estão reunidos num só lugar, ali você sabe que tem um cadáver. E Jesus está dizendo que quando o fim chegar, será inconfundível, porque esse mundo será como um cadáver sendo destruído pelos juízos de Deus. Não haverá nenhuma dúvida em relação a isso. Por isso, não sejam enganados, diz Jesus aos seus discípulos. E aí então, tudo isso que Jesus diz, está dizendo não apenas da queda de Jerusalém, como de fato aconteceu, não ficou pedras sobre pedras, mas ele está apontando para um momento de grande tribulação na história, antes do fim de fato. A forma como Jesus descreveu a grande tribulação que aconteceria na queda de Jerusalém, aponta também para o evento que marcará a iminência do fim. A Bíblia, o que a Bíblia diz sobre a grande tribulação? Quais as semelhanças com o que Jesus anunciou aos seus discípulos? Quais as semelhanças entre aquela grande tribulação que o povo passou na queda de Jerusalém, com a grande tribulação que aponta, que marca, de fato, a iminência do fim? Primeiro, ela marcará o encerramento da oferta do Evangelho de forma tão abundante. Diz o versículo 14: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quando o fim chegar, isso significa que o anúncio do Evangelho, de forma tão abundante como ele é pregado nos dias que nós estamos, isto vai cessar. Não haverá mais a oferta do Evangelho de forma tão abundante como ainda é possível nos dias que nós vivemos, com todas as dificuldades. Mas segundo, será marcada pela manifestação visível e inequívoca do anticristo e do falso profeta. A influência desses dois, inclusive, já é presente no mundo, contudo, eles se manifestarão fisicamente. O mundo vive a influência do anticristo e do falso profeta. Mas, certamente, a chegada do fim será compreendida claramente quando o anticristo e o falso profeta forem percebidos fisicamente. E logicamente que isso será inconfundível. É como Jesus disse aos seus discípulos: quando, pois, virdes o abominável da desolação. Assim como os discípulos, quando percebessem que o templo estava sendo profanado, eles poderiam ter certeza que o fim estava chegando. Isso aponta para a realidade de que, quando o falso Cristo, o anticristo e os falsos profetas se manifestar, todos perceberão quem eles são, e aí então nós teremos a certeza de que o fim está iminente. À luz de Apocalipse, o anticristo é a besta que emerge do mar, ali numa figurada. Ele é um representante político, ele usa a força para subjugar. O falso profeta, como diz João em Apocalipse, é a besta que emerge da terra, que exerce um poder concedido pelo anticristo na esfera filosófica religiosa. E Satanás, que neste momento está preso, será solto, e juntamente com as bestas, o anticristo e o falso profeta, provocará muito sofrimento sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 13, diz que o anticristo agiria por 3 anos e meio, simbolicamente, mas a sua ação, simbolicamente no livro, terá duração de apenas 3 dias e meio. O que nós vemos aqui? A ideia de um tempo abreviado. O seu tempo de ação seria por 3 anos e meio.
Mas o seu tempo de ação, conforme a revelação em Apocalipse, foi de 3 dias e meio. Como diz em Mateus, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Assim como na queda de Jerusalém, aqueles dias foram abreviados. Isso aponta para este fato que é dito na Escritura sobre a ação do anticristo, do falso profeta, será uma ação abreviada, essa grande tribulação será abreviada. E nesse período a igreja será tida como morta, como vencida. O testemunho diante do mundo, para o mundo a igreja estará morta, o mundo se alegrará com essa constatação, mas no fim da grande tribulação, Deus reunirá sua igreja, demonstrando que ela jamais poderá ser vencida. Em Apocalipse tem a figura muito interessante das 2 testemunhas, que ao pregarem o evangelho, então, vindo o anticristo e o falso profeta, estes, juntamente com Satanás, perseguem essas 2 testemunhas que representam a igreja, e as 2 testemunhas são mortas, e elas ficam mortas durante 3 dias e meio. Contudo, o Espírito de Deus vem sobre essas 2 testemunhas que foram mortas. E estando ali mortas, as pessoas se alegram, dando presentes uns para os outros, se alegrando pela morte das 2 testemunhas que ali representa a igreja. Então vem o Espírito de Deus e ressuscita, e traz as testemunhas ali representando a igreja, a vida, mostrando que a igreja está viva. E meus queridos, é isso que Jesus está mostrando, que nesse momento do fim, no tempo que antecede de fato o fim, a igreja passará por um sofrimento quase que insuportável. Mas esse tempo será abreviado, de maneira que todos aqueles que estão em Cristo de fato serão guardados por Ele, ainda que sejam muitas vezes até calados, mortos fisicamente, mas a igreja será mantida pelo poder do próprio Deus. Nós não devemos nos preocupar sobre quando irá iniciar o que a Bíblia chama de a grande tribulação. Se nós estivermos vivos quando ela começar, nós não teremos dúvidas que ela começou. Porque os sinais são claros. Quando se manifestarem o anticristo e o falso profeta, não haverá dúvidas para ninguém. Mas se nós estivermos vivos nesse período, nós devemos entender que não é necessário ter medo deste momento, não é necessário ter medo de enfrentar a grande tribulação, pois se estamos em Cristo, este será tão somente um momento de mais sofrimentos físicos e não mais do que isto. Nós devemos amar o Evangelho e desejar a sua proclamação enquanto é possível, porque na grande tribulação a igreja, os cristãos, será calada de uma vez por todas. Aos olhos do mundo ela será vencida. No momento que nós estamos vivendo, ainda que a igreja esteja sendo perseguida, ainda há espaço para proclamar o Evangelho, para falar da palavra, para falar de Cristo, e nós não devemos perder essas oportunidades. Porque quando de fato o fim estiver iminente, a igreja será absolutamente calada, será perseguida duramente, perseguida até o ponto de o mundo achar que de fato ela morreu. Então é isso que Jesus está mostrando nesse texto, que a iminência do fim, ela está marcada por esta grande tribulação que antecede a volta de Cristo. E aí, uma última revelação que Jesus nos traz nesse texto, é que o sinal inequívoco da chegada do fim é de fato a volta de Cristo. Cristo aparecendo nos céus, este é o sinal inequívoco da volta ou da chegada do fim. Então Jesus passa a se referir não mais à queda de Jerusalém, agora ele passa a falar especificamente da consumação dos séculos,
Aqui Jesus responde claramente à pergunta dos discípulos. Jesus descreve como acontecerá a volta do Filho do Homem. O fim acontecerá logo depois do breve tempo da grande tribulação. Veja o versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Logo depois da tribulação daqueles dias. Então ele diz que, no versículo 29, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Logicamente que não é possível saber exatamente como tudo isso vai acontecer. A Escritura diz que na consumação dos séculos haverá novo céu e nova terra, onde habita justiça. E Jesus aqui de fato está descrevendo um pouco desse processo de renovação da terra e dos céus que agora existem. Essa descrição de Jesus sobre esses eventos que acontecem, o sol não dando brilho e consequentemente a lua, que depende do brilho do sol também, não dará mais o seu brilho. Aqui certamente é uma expressão, é uma referência a esse processo de transformação para um novo céu e uma nova terra. Existem muitas formas disso acontecer. Hoje cedo o presbítero Sena, trouxe aqui uma hipótese. Não sei se ela é válida, mas pode ser, não sabemos, sobre a possibilidade da utilização das bombas nucleares, que podem abalar o sistema, que pode escurecer o sol, que pode escurecer a lua. Não sei, será que é assim que vai acontecer? Será que é isso que Deus vai usar para que isso aconteça? Não sabemos, pode não ser nada disso, mas são hipóteses. O que importa saber é que Jesus diz que haverá uma transformação, novo céu e nova terra. Para isso, os elementos que existem agora serão abalados. E isto marca que de fato o fim chegou. Mas o que marca que o fim chegou também está no versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Jesus será visto no céu como o sinal inequívoco da consumação dos séculos. E aí então, quando ele aparecer nos céus, duas coisas que chamam a atenção aqui. Primeiro, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Não haverá nenhuma dúvida de que de fato agora o fim chegou, porque as nações da terra se lamentarão. Todos reconhecerão que ali está se cumprindo a promessa da volta de Cristo. E o versículo 31 diz assim: e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, quando Cristo de fato vier, na consumação dos séculos, ele recolherá o seu povo para habitar no novo céu e na nova terra. Nesse contexto, acontecerá a ressurreição para a vida, acontecerá a ressurreição para a morte. O diabo e seus anjos, as bestas, todos os ímpios serão lançados no lago de fogo. Todos que creram em Cristo habitarão eternamente no novo céu e na nova terra. As pessoas não devem se preocupar sobre quando ou como será o fim. As pessoas precisam se preocupar sobre como será a sua vida depois do fim. Às vezes as pessoas estão preocupadas com o fim em si. Que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que a guerra, não sei o quê. O que as pessoas precisam se preocupar é com o que será com a sua vida depois do fim. Porque depois do fim, a Bíblia diz que haverá para uns vida eterna e para outros morte eterna. Que tipo de preocupação ocupa o seu coração quanto a este assunto? Você está mais preocupado com como será, quando será,
o que vai acontecer, ou você está preocupado com o que será da sua vida depois disso? Se você está preocupado com o que será da sua vida depois disso, você tem uma preocupação muito boa, porque isso significa que você entende que existe uma existência eterna e que essa existência eterna será definida a partir daquilo que você crê a respeito de Cristo Jesus. Meus queridos irmãos, nós vimos aqui pelo menos 3 revelações de Jesus a respeito da consumação dos séculos. Jesus revela como que é o percurso da história até a chegada do fim. Quando ele fala das guerras, dos terremotos, das catástrofes, das perseguições, isso tudo, de fato, tem que acontecer, e aquele que entende a palavra e conhece a palavra, não deve ficar assustado como se algo extraordinário estivesse acontecendo. Jesus fala da evidência clara, da iminência do fim. Quando o fim estiver às portas, todos perceberão isso, porque se manifestarão o anticristo e o falso profeta, e não haverá dúvidas de que ali então inicia aquele período de grande tribulação. É o abominável da desolação, como disse o profeta Daniel. E Jesus fala sobre o sinal inequívoco da chegada do fim. A transformação do céu e da terra. Cristo vindo sobre as nuvens, recolhendo os seus filhos para uma habitação eterna com Ele. Então, este é o sinal inequívoco de que o fim de fato chegou. E que, diante disso, nós nos alegremos com essas perspectivas para a qual a história caminha e a nossa vida caminha juntamente com a história. É possível que todos nós aqui venhamos morrer antes desse dia que é dito como consumação dos séculos. Se isso acontecer, o fim chegou antes do fim. De qualquer forma, o fim vai chegar. E de qualquer forma, a nossa preocupação em relação a isso deve ser: onde está o meu coração em relação a Deus? Onde está a minha vida em relação a Deus? Essa deve ser a preocupação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê cada dia amor por Cristo, e a nossa vida seja uma vida vivida para a glória dele. Amém?